luz que ilumina meu viver. No seu olhar quero nascer. Oh, caminheiros da esperança, vamos para as mãos para trabalhar o amor na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar o amor na paz do nosso irmão. Eu sou feliz por seguir essa estrada a caminhar com Jesus, mestre amigo, luz que ilumina meu viver. No seu olhar quero nascer. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar o amor na paz do nosso irmão. Oh, caminheiros da esperança, vamos dar as mãos para trabalhar o amor na paz do nosso irmão. Santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora sempre, e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor lá por mim é lá por mim, e
e seja feito assim, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci e esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. Olá, meu amigo, minha amiga, que Jesus nos abençoe. Hoje estamos somente eu e a Sandra. E a Cristiane está viajando, a Júlia não pôde participar, mas estamos com muita alegria, satisfação de podermos comungar nossos pensamentos, nossas percepções, nosso olhar sobre a vida à luz da doutrina que nos agasalha a alma, o entendimento do Evangelho de Jesus. Nós estamos abrigados por um complexo de complexidades. Nós, como seres que somos um complexo. Difícil de se definir, mais difícil de se compreender. O complexo é vivo, logo dinâmico, em constante mutação. O mundo não fica atrás, mais complexo ainda. Multisseres, cada qual com a sua complexidade, seu horizonte, a sua perspectiva, a sua expectativa. E temos ainda o complexo da vida, que mal conseguimos inteligir do ângulo que ocupamos, mesmo porque somos carregados pelo rio da vida. Como que mergulhados nessa torrente que nos arrasta. Complexidade da vida onde nós nos situamos, complexidade do mundo onde nós nos encontramos, complexidade de nós mesmos. Se não fosse o conhecimento, ainda que restrito, nos sobraria a perplexidade. Se não fosse o desenvolvimento da racionalidade e depois da consciência, nós estaríamos ainda no jogo das forças da natureza, estaríamos vivendo o trânsito da animalidade. Comer, beber, dormir. Depois que a razão se fez desperta, depois que a consciência se fez uma presença individual, única,
Depois que o conhecimento se desenvolveu, a criatura pôde, passou a se achar dentro da realidade e se achar, na maioria das vezes, se confundindo sobre a sua própria identidade. Nessa complexidade daquilo que nos cerca, daquilo que nós somos, só nos restava um caminho: questionar, buscar as razões íntimas e últimas, os significados mais profundos da vida, do mundo e de nós mesmos. Trânsito desafiador para toda criatura, já que ela, mergulhada na existência, existente no mundo, arrastada pela torrente da vida, tem que achar onde verdadeiramente se colocar, para onde se dirigir, que esforços e em que direção empreendê-los. Imaginemos a jornada do homem desde as cavernas até a civilização, até o início da história. Imaginemos o trajeto do início da história, da verbalização, até os nossos dias. O que é a verbalização, senão um ensaio de se dizer e de se ouvir? Quiçá mais de se ouvir do que de se dizer. É claro que, na medida em que o homem amadurece, ele melhor se estabelece, percebe mais do que está fora e o aplica, percebe mais do que o aplica por dentro. Aquilo que satisfaz, aquilo que infelicita. O significado dos demais seres para o seu bem-estar, a sua realização, a sua felicidade, as estações, o tempo, o espaço, o fluxo, a continuidade dos encontros e dos desencontros da existência. É preciso se situar, saber-se de onde se vem, para onde se vai, por que se vai. E aí surge o pensamento investigador, questionador, surge o pensamento científico, que quer decifrar as coisas
as suas relações, surge o pensamento religioso, que faz uma prospectiva do movimento de interioridade. E aí, os ensaios, porque somente alcançam a condição de ensaios, jamais alcançarão a titulação de verdade. Os ensaios da ciência, da filosofia e da religião nos situam no momento existencial no que estamos. Olhando para trás, a história nos traz a contribuição para o melhor entendimento do agora. Olhando para frente, a perspectiva do que poderá vir nos auxiliam a melhor compreensão do hoje, numa projeção do ontem para hoje, para aquela do hoje para a magnificência, encantador movimento da alma, do coração, da razão, da contemplação do que é, do que nós somos, do que fomos, daquilo que foi, do que seremos, daquilo que será. E é aí que nós recebemos o convite amigo do Espírito Joana de Ângeles, nesta obra que aqui nos guia nas noites de domingo, Convites da Vida, ditada ao médium Divaldo Pereira Franco, onde somos convidados, se não intimados, a estarmos constantemente refletindo, observando, examinando a vida, o mundo e nós mesmos. Interessante essa capacidade humana de se autodefinir, ainda que sempre provisoriamente. Extraordinária capacidade humana de definir a vida, dizer neste ensaio o que ela é, dizer o significado do mundo. Isso já é extraordinário, não é mesmo? Agora vamos aduzir a isto o momento mágico da vinda do Cristo ao nosso meio, fazendo luz na compreensão de nós mesmos, da vida. Imaginemos, tentemos quantificar o esplendor desta luz que nos situa no tempo, no espaço, no momento, no contexto, no todo.
da existência. Moisés já havia ensaiado a perspectiva de que isso aqui tem um sentido, uma vontade, uma intencionalidade criadora. Jesus vem e nos revela que essa vontade é Pai de amor, de misericórdia. E surge o Espiritismo, 1800 anos depois, para mostrar que o Criador é soberanamente justo, além de ser soberanamente Deus. Revela o arcabouço, o pensamento criador, conduzindo a criação. E no seu bojo, repare, a vida, o mundo e o ser. Não é demais? É. A complexidade sofre um stop e nós podemos contemplar na sua estrutura, no seu arcabouço, na sua intencionalidade, com os ensaios, ainda que iniciais, estamos nos tempos iniciais da doutrina espírita. Ciência, porque questiona, porque observa, porque não espera informações, vai buscá-las. E porque filosofa, questiona os porquês, as relações entre as realidades observadas. Percebe a razão por trás da razão. E a alma da perplexidade passa a se sentir segura, passa a se seguir porque compreende e se desdobra o que se sabe, o que se informa, se, des, se desdobra em atitude de reverência à vida, ao mundo, ao ser. Exames sucessivos de nós mesmos, da vida, do mundo, cresce a certeza, a segurança de que nem os seres, nem o mundo, nem a vida correm a revelia. O Criador não se arrepende. Tem uma inteligência plena e um coração amoroso. E agora ficou mais fácil, porque nós só temos que examinar com mais atenção aquilo que nós somos. Como estamos? Como vamos? A que nos inclinamos? Qual é a resultante
da nossa presença, da nossa ação, das nossas atitudes, do nosso pensamento. Ah, que bênção! Podemos questionarmos a nós mesmos. Isso é que é se fazer um ser perfectivo. Se é perfectível, porque se questiona, não acredita na sua imperiosa maneira de ser, não. Não acredita no imperativo das suas verdades, desconfia delas. E isto faz a sanidade. Não se rever é estar no abismo, na beira do desequilíbrio. Achar-se certo é o início do desatino, porque se examina, porque constantemente se questiona nas suas motivações, nos seus porquês, nas suas atitudes, nas respostas que oferece à vida e ao mundo, a criatura vai desenvolvendo, sim, uma mais plena integração com a vida, uma mais plena integração com o mundo, o cenário que o abriga, a vida que o convida e o gigantismo da sua interioridade, encontrando caminhos de expressão e de satisfação. Deus é Pai, não nos fez para o martírio, nos fez para a afirmação. E essa afirmação cada vez precisa ter mais o endosso da razão. Razão que começou com inquietação e agora nos acena com a perspectiva da serenidade. Vida que começou como arrasto e que agora, à luz da doutrina revelada do Espiritismo, à luz do ensinamento de Jesus, passou a se dirigir pela criatura. Não é mais a vida que se vai, veio, passou por nós e se foi. Não, é a vida que permanece pela eternidade. Enquanto cresce o nosso entendimento, a nossa amizade com a vida. Vida eterna, como a denominava Jesus, que não é apenas aquela vida que prossegue sempre
mas é a vida que não se interrompe nunca no campo do coração, no campo da própria motivação. Encanto, encanto de podermos apreciar a vida, examinar a vida, enquanto nos examinamos na vida. Um dueto em perfeita harmonia, porque afinal nós somos vida, vida na vida. Em olhando ao nosso redor, o mundo, como nós mesmos, igualmente ansioso de realização daquilo que nós poderíamos chamar de plenitude. O que é isso? Como saber a respeito disso? Quais os caminhos para isso? Para que nós estejamos em perfeita sintonia com a vida e com o mundo. Uma questão de interrogações que não se calam, não se cansam, que se fazem permanência em nós. E felicidade do Senhor existir. Porque quanto mais questionamos, quanto mais nós sabemos, quanto mais nós sabemos, mais nós nos sabemos. E felicidade. Saber-se viável. Saber-se significativo. Onde? Quando? Como? Autoexame. Autoexame. Se a revelação espírita nos descortina o horizonte do mundo, descortina o horizonte da vida. E se nós estamos na vida, se nós estamos localizados no mundo, nós começamos a nos entender. Somos parte? Ou somos o próprio motor? Somos a consequência? Ou somos nós que causamos as consequências? Como saber? Sem questionar, sem examinar, sem tocar, sem se expor, sem se dizer, para tão só se redizer depois. Sem se afirmar, para depois reafirmar. E aí nós nos tornamos verdadeiramente agradecidos pela doutrina espírita, que é o questionamento
dos questionamentos. Impossível ser espírita e não se questionar por dia, por hora, por minutos, por segundos, por instantes, pela eternidade. Faculdade que nos faz próximos, tão próximos quanto filhos do próprio Criador, filhos de Deus. E isso é a bênção das bênçãos, fruto da capacidade de pensar, de comparar, de fazer analogias, de se colocar ao mesmo tempo aqui e ali, onde sou, onde o outro é, onde a vida acenou para chegar, onde ela acena para se despedir. Eis o convite que a vida nos faz. Eis a expectativa que a doutrina espírita nos põe. Questionar, 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 examinar, 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 para mais se gratificar, mais se certificar, mais se felicitar. Obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe e possamos seguir sempre a examinar, nos examinar, examinar tudo aquilo que esteja à nossa frente, aqueles que seguem ao nosso lado, auscultar, bem ouvir, melhor compreender, melhor se ouvir, melhor se compreender, para o melhor viver. As razões são superiores, as razões são divinas. Intelig-las, assimilá-las, com elas se afinizar, eis o nosso caminho. É isso aí, Fred. Boa noite, Fred. Boa noite, Marina. Boa noite, amigos do Francisco de Assis. Mais uma vez nós estamos aqui juntos, separados pela pandemia, mas juntos por essa maravilha da tecnologia, né? O convite da Joana hoje é o convite ao exame. E ela começa a reflexão dessa noite dizendo o seguinte, o primeiro parágrafo dela, ela diz o seguinte, a vida nos submete a todo momento a rigorosos exames, severas provas, por cujos resultados nos credencia a investimentos maiores,
e a utilização de valores expressivos. Claro, a Terra é um planeta escola, então, a todo momento, nós estamos sendo testados. Nós estamos sendo submetidos a provas. Se é uma escola, nós estamos passando por provas a todo momento. E, dependendo dos nossos resultados, nós vamos nos credenciando a escalas mais altas e, naturalmente, nós vamos recebendo valores maiores, investimentos, nós vamos recebendo mais luz, nós vamos nos tornando mais iluminados, né? Dependendo dos nossos resultados. Agora, o que ela coloca no segundo parágrafo é importante. Nem sempre conseguimos discernir quando estamos sob testes. Olha que interessante. Tão sutil, às vezes, esses testes nos são apresentados. Então, nós precisamos estar o tempo todo atentos, porque nem sempre nós percebemos que nós estamos sendo testados. As provas, às vezes, os exames, os testes, eles são tão sutis que nós nem percebemos que elas são provas, que elas são exames. E hoje, a hora que eu estava lendo esse capítulo da Joana, eu me lembrei de um fato ocorrido comigo ontem, um fato banal, um fato bobo, mas não deixou de ser um fato, né? Uma prova, um teste, um exame, que eu vou contar aqui para vocês. Banal, mas até divertido. Eu ando com um vício terrível, que eu, até num dos momentos meus de prece, eu falei, Jesus, eu preciso dominar esse vício. Lançaram um chocolate aí que é maravilhoso, gente. A indústria nacional lançou um chocolate, que eu nem vou dizer o nome para não viciar mais ninguém, os chocolatras aí de plantão como eu, mas é uma mistura de doce de leite com chocolate. Então é tudo que eu amo. Eu amo doce de leite, amo chocolate. Vocês imaginam, né? Um chocolate de doce de leite. Então eu ando assim viciado. E na minha prece eu falei, oh meu Deus, eu preciso dominar isso. Eu não posso continuar dependente, com essa dependência química desse chocolate com doce de leite. Isso de manhã, assim que eu levantei, ontem. Falei, não, eu vou fazer uma alimentação mais saudável, vou cortar isso da minha vida. E tive que sair no decorrer do dia, ontem, para resolver qualquer coisa na rua e tal, e coisa. Eu sei que, vindo para casa, eu pensei, gente, eu podia comprar aquele chocolate, né? Eu vou despedir, já que eu vou fazer uma alimentação saudável, que eu não vou comprar mais o chocolate, mas, chocolate custa 9 e pouco. Eu estou com uma nota de R$10 aqui no carro, é o único dinheiro que eu tenho, então eu vou comprar esse chocolate e já fico livre disso. Já não fica me tentando mais. Parei na porta do supermercado para vir embora para casa, parei para comprar o tal chocolate. Entrei no supermercado, a hora que eu fui entrando, assim, perto do caixa na entrada, uma pessoa amiga, uma senhora amiga, me encontrou e começou a conversar comigo, me contando uma situação que ela está passando, e eu fiquei ali entretida com ela um tempo, e ela me contando a situação, tudo bem. A hora que eu estava me despedindo dela, que eu ia entrar no supermercado para comprar o chocolate, olha que eu tinha rezado de manhã e falado, gente, eu preciso me libertar desse vício, vou ter uma alimentação saudável. Que eu olho ali para a porta do supermercado, uma pessoa olhando para mim e rindo. Devido a um trabalho social que a gente tem feito, eu tenho ficado muito amiga de alguns moradores de rua. Uns têm sido muito amigos meus mesmo. E um deles estava lá, com aquele sorriso sedutor, só tem 2 dentes na boca, um do lado de cá, o outro aqui. Olha para mim e ri. Oi, tia Sandra.
Eu olhei para ele e falei, como é que você me achou aqui dentro? Ele falou, eu te acho, conheço seu carro, eu te acho. Aí eu olhei para ele e falei, tá com fome, Guilherme? Ele falou, não, tô com sede, quero uma guaraná. Falei assim, você quer água? Ele falou, não, quero uma guaraná grande, bem gelada. Aí eu pensei comigo, e um troquinho para mais tarde. Aí eu pensei comigo aí, ó, lá vai embora os meus R$ 10, que era de eu comprar o chocolate. E a hora que eu estava lendo aquela lição, eu falei assim, ó, a prova, ó o teste, olha a sutileza, olha a delicadeza do pai, olha como é que a coisa funciona. Eu poderia muito bem dizer, ó, Guilherme, estou com dinheiro comprado aqui, contado aqui para a compra que eu tenho que fazer. Mas não, foi uma prova sutil, uma prova pequena, banal, mas acontece assim. E existem, né, gente, aquelas provas que são provas enormes, provas dificílimas, que todos nós sabemos que estamos passando por provas, por exames, por testes, né? São aquelas grandes provas, aquelas provas sofridas, que nós temos muita dificuldade, que são provas que vão nos evoluir realmente, que já estão definidas no nosso planejamento reencarnatório. São provas, às vezes, que a gente tem que passar uma doença de um filho, uma dificuldade com o filho, um filho que nasce com alguma dificuldade, algum comprometimento físico, algum comprometimento mental, ou mesmo a perda, né, prematura de um filho, que é um sofrimento atroz para uma mãe, para um pai. Enfim, gente, provas difíceis que são que envolvem muito sofrimento e que aquelas já estão definidas no nosso planejamento reencarnatório. Então, as provas, os exames, eles podem ser muito sutis, que às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo testado, provado, examinado, e a gente tem que ficar atento por isso, até as grandes provas, os grandes testes que já vêm definidos no nosso planejamento reencarnatório. E aí, ela continua em seguida dizendo: é justo que estejamos sempre vigilantes, em atitude de cuidadoso comportamento, porque o rio das oportunidades, ele passa com suas águas sem que retornem nas mesmas circunstâncias ou situação. Não tem aquele provérbio que diz que nós nunca vamos beber da mesma água do mesmo rio, porque aquela aquela água que passa nunca é a mesma no mesmo rio, né? E aí eu me lembro de uma história, né, que eu escutei numa palestra, ouvindo uma palestra, e eu não estou lembrada, minha memória topográfica nesse momento falha, eu não lembro se eu escutei essa história numa palestra do Haroldo Dutra ou numa palestra do Jorge Eliarra, mas enfim, um dos dois contou essa história, né? Ele conta que havia um homem que todo o tempo esse homem resmungava contra Deus. Oh, meu Deus, por que minha vida é tão difícil? Oh, meu Deus, por que nada na minha vida dá certo? Oh, meu Deus, por que as coisas não caminham bem para mim, como eu vejo que caminham tão bem para as outras pessoas? Enfim, gente, era um lamentar constante na vida dele. Uma certa noite, ele teve um sonho. Dorme e teve um sonho. Ele sonha que ele está indo ao encontro de Deus. E ele está indo ao encontro de Deus para indagar a Deus sobre essa situação. E no sonho, quando ele está caminhando com um pensamento fixo, ele está indo ao encontro de Deus e aquele pensamento fixo. Eu vou encontrar Deus e vou perguntar a Ele o porquê disso. Por que a minha vida é tão difícil? Por que eu não tenho oportunidades? Por que nada dá certo para mim?
por que que nada corre tão bem como corre para as outras pessoas. E nesse caminho de ir ao encontro de Deus, primeiro ele encontrou um lobo fétido, magro, caindo os pelos e à beira da morte. E o lobo lhe pergunta: onde é que você está indo? E ele lhe respondeu ao lobo: eu vou ao encontro de Deus para saber o porquê que a minha vida é tão difícil. O lobo, então, pede a ele que pergunte também a Deus sobre a vida dele. Porque a vida do lobo também não estava fácil, né? Você vê, o lobo estava tão magro, tão fétido, tão cansado, à beira da morte, né? Tudo bem, o homem prometeu ao lobo perguntar a Deus. E o homem continuou o caminho. Em seguida, passou perto de uma árvore feia, seca, sem vida nenhuma, num lugar bem árido. E ela lhe fez a mesma pergunta: onde você está indo, homem? E o homem lhe respondeu: eu vou ao encontro de Deus para saber por que ele não deixa que nada de bom aconteça comigo. Que bom, disse a árvore. Aproveite e pergunte a ele por que que eu sou assim, por que que eu sou tão seca, por que que eu não tenho folhas e por que que eu nunca dou frutos. Ele prometeu também à árvore que perguntaria a Deus e continuou a caminhada. E continuando a caminhada, ele passou por uma casa onde tinha uma moça na janela, uma moça chorando. A mesma coisa se repete. Pergunte a ele, por favor, por que que eu não consigo me casar? Por que que eu não tenho marido, não consigo formar uma família? Muito bem. E ele foi o caminho dele, seguiu o caminho dele. Lá na frente, muito distante, ele vê uma luz forte que vai aumentando, vai ficando cada vez mais brilhante. E ele foi se sentindo muito atraído por essa luz e foi se aproximando. De repente, a voz de Deus se manifesta e pergunta ao homem: o que você precisa? O homem se assusta, mas consegue responder: eu vim para lhe perguntar, meu pai, por que que eu sou tão azarado? Por que que eu não tenho oportunidades na vida? E Deus lhe responde: vá, meu filho, a partir de hoje eu lhe darei grandes oportunidades. E no caminho de volta, ou no caminho, e antes ele pergunta, antes dele voltar, ele pergunta a Deus: Deus, no caminho para cá, eu encontrei uma moça bonita, e ela me perguntou quase que a mesma coisa. O que que eu falo para ela? O que que eu respondo para ela? E Deus disse: diga que ainda hoje ela encontrará o grande amor da vida dela. E quanto à árvore? Deus respondeu: no tempo da guerra, alguém pegou seus valores e enterrou em suas raízes, o que está impedindo que ela se alimente de uma forma adequada. É preciso desenterrar esses valores, porque os gases que estão sendo ali liberados estão impedindo que ela tenha folhas e frutos. Alguém precisa tirá-lo de lá. Ah, tá. E o que que eu digo para o lobo? Diga para ele deixar de ser lento e desatento. Diga para ele correr atrás da sua caça. E no caminho de volta, e o homem foi embora. E no caminho de volta, ele encontrou com a moça e lhe disse o que Deus havia lhe falado. Ela ficou exultante na hora que ela escutou a resposta. E de tão feliz que ela estava e de tão grata por ele ser portador de notícias tão boas, ela o convidou para entrar, mas o homem não entrou.
Ele recusou, dizendo que ele estava ocupado demais para encontrar grandes oportunidades, que ele não poderia entrar ali, não, porque ele estava muito ocupado, ele ia encontrar grandes oportunidades. Agradeceu o convite e foi embora. Logo em seguida, ele encontrou a árvore e respondeu para a árvore o que Deus lhe disse, que nas suas raízes havia algo enterrado, os valores de alguém que estava impedindo, né, que ela tivesse uma alimentação adequada. E a árvore lhe pediu para desobstruir suas raízes, mas também ele não o fez, porque ele estava ocupado demais da conta para encontrar grandes oportunidades. E, indo embora, ele deixou enterrado ali um grande tesouro na raiz da árvore. E quando ele se encontrou com o lobo e disse o que Deus havia falado, o lobo aproveitou a oportunidade e o devorou. E aí, gente? Como é que nós somos frente às oportunidades que o Pai nos apresenta? Essa é a questão que a Joana nos coloca, né? O rio das oportunidades passa com suas águas sem que retorne nas mesmas circunstâncias ou situação. E aí, para finalizar, terminando esse capítulo, ela coloca: não negues a sua atenção a nenhum serviço ou problema que te chega. A cada labor, olha a frase da Joana, a cada labor, seu necessário cuidado. Tinha uma filósofa, né, que morreu na década de 70, uma filósofa alemã de origem judaica, da filosofia do século XX, que tem um livro que eu gosto muito. O livro se chama A Condição Humana. Nesse livro, ela faz uma diferença muito importante entre labor e trabalho. E aqui no livro, Joana nos diz: não negues a sua atenção a nenhum serviço ou problema que te chega. A cada labor, seu necessário cuidado. O que Hannah Arendt nos fala? Que labor, ela nos fala a diferença entre labor e trabalho. Hannah Arendt nos diz: labor é aquele serviço que só gera suor, tá? Trabalho é aquele serviço que nos traz uma realização pessoal. Então, vamos supor que hoje, domingo, eu faça um serviço aqui dentro de casa. Então, eu vou lavar a louça, eu vou estender a cama, eu vou limpar a casa. Fim do dia, tá tudo limpo, a louça tá lavada, a cama tá estendida, a casa tá limpa. Amanhã, a hora que eu acordo, vai ter louça suja de novo, a cama tá toda bagunçada, a casa já tá empoeirada. Quer dizer, foi um serviço que só gerou suor. Então, isso é um labor. Agora, se eu faço um trabalho que faz uma modificação, tá? Que me traz uma realização pessoal, porque eu aprendi algo, porque eu ajudei uma pessoa, propiciou algo diferente, como que eu estou fazendo aqui agora à noite com vocês, isso é trabalho. Então, labor só gera suor. Trabalho traz uma realização pessoal. Essa é a diferenciação entre labor e trabalho. Isso sempre me encantou, essa diferenciação que a Hannah Arendt faz. Mas, de repente, eu encontrei em Emmanuel algo que fechou para mim, que fez com que essa diferenciação fizesse o maior sentido e a coisa, para mim, fez um sentido maravilhoso e fechou. Emmanuel, lá no capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, ele fala o seguinte, olha que bonito: o labor transforma o ambiente, o trabalho transforma o espírito. Então, vocês já pensaram se a casa ficasse suja, se eu não estendesse a cama, se eu não fizesse tudo que fiz,
como é que estaria o ambiente, a vibração desse local? E se eu não fizesse esse estudo que eu fiz? Então, o labor transforma o ambiente e o trabalho transforma o espírito. Por isso que a Joana nos diz aqui, não negues a sua atenção a nenhum serviço ou problema que te chegue, porque a cada labor seu necessário cuidado. Então, o rio das oportunidades não passa duas vezes na nossa frente. Nós estamos sendo testados, examinados a todo tempo. Precisamos estar atentos a isso. Muito obrigada pela atenção, uma boa noite, um bom feriado e até o próximo domingo. Obrigado, gente. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã com mais uma reflexão do início do dia. Depois, ao meio-dia, e depois às 18h30, 19 horas, 20 horas. Ok? A casa Francisco de Assis chegando aí ao seu receptor. Que Jesus a todos nos abençoe. Obrigado pela atenção, pela companhia. Tem o sol, tem o mar, tem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos desta canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia o que um dia